Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar muito bem informado nesta quinta-feira. Hoje é dia 15 de setembro. A gente começa essa edição falando sobre as perspectivas para a economia, para os mercados também. E como dizem, nada como um dia após o outro. Depois de um dado de inflação ao consumidor bastante ruim na terça-feira, os mercados entraram em forte aversão ao risco. O sell-off tirou 1,6 trilhão de dólares em valor patrimonial das empresas americanas. As bolsas europeias caíram forte, o Brasil sentiu o reflexo. As narrativas catastróficas tomaram conta e o sentimento de que o futuro estava condenado acabou ganhando força. Um dia depois, as revisões e os ajustes. A inflação ao produtor americano veio no consenso, o mercado percebeu que o aperto nos juros, que poderia assustar, já estava praticamente contratado há algum tempo, e aquele bom humor excessivo não era bem o que... Nada como um dia após o outro. O jeito é aguardar o turbilhão passar e ir trabalhando com os indicadores na medida em que eles são divulgados. Aqui no Brasil, os dados de serviços e da produção industrial mostram que a economia está caminhando. Por outro lado, os dados do varejo acabam trazendo uma certa cautela de que o consumo nesse segmento pode ficar abaixo das expectativas, mesmo com os estímulos que estão sendo colocados na economia. Daqui a pouquinho saem os dados do IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB. O mercado estima um crescimento de 0,5% em julho, um pouco menor do que a alta registrada no mês anterior. Mesmo assim, trazendo otimismo para as revisões do crescimento econômico brasileiro. Grandes instituições já têm revisado as projeções e dizem que o Brasil pode crescer 3% nesse ano. Um número que era praticamente impensável no comecinho desse ano, quando as projeções davam conta de um crescimento baixo ou até mesmo crescimento negativo. Por isso mesmo que nada melhor, né? Que um dia após o outro, nada melhor do que rever as expectativas, rever os indicadores, olhar o desenrolar da economia brasileira e da economia mundial, por que não? Ao longo de todo o tempo. A gente vai aguardar o dia de hoje aqui na Bolsa, porque pelo que a gente viu nos dois últimos pregões, o Brasil ainda está um pouquinho contaminado com esse sentimento de aversão ao risco. A Bolsa ontem ficou praticamente no 0 a 0 durante todo o dia, mas acabou fechando numa baixa de 0,22%. E aí eu trago o gráfico aqui, eu trago a informação direto no nosso gráfico do Profit da Nelogica. Essa queda aqui, né, de 0,22%. A gente teve a queda de 2,3% na terça-feira, depois do CPI americano, depois de toda aquela aversão ao risco. E aí ontem, só para a gente ter essa ideia aqui, eu vou colocar no gráfico do dia em 5 minutos, né, para mostrar. Ficou muito lateralizada aqui, né, ficou praticamente no 0 a 0 o dia todo. No finalzinho, né, a gente conseguiu aqui, caiu 0,22%, mas no finalzinho, nos últimos minutos, ainda teve um candlezinho de alta aqui, embora ao longo do dia foi essa faixa intermediária aqui, 0 a 0, praticamente 0 a 0 durante todo o dia. E aí a gente dá uma olhada, né, nas empresas que sustentaram aí, né, esse 0 a 0, empresas subindo, empresas caindo. Basicamente a gente viu IRB, né, destoando aí, caindo mais de 5,6%, mais uma vez naquele movimento, né, dos investidores com IRB. Além disso, saiu a notícia ontem de que tem investidor entrando na justiça pedindo reparação por conta de toda a situação que aconteceu com o IRB, né, a empresa saindo de cerca de R$40 e agora
R$ 1,18 na cotação, mas tem investidor entrando na justiça buscando reparação, né? Reparação financeira. Isso já aconteceu com Petrobras lá nos Estados Unidos. Ontem mesmo estávamos falando com Alex André. Embora o mercado de capitais a gente saiba que exista risco, né? Exista a possibilidade de você ter um crescimento das ações e também uma queda nas ações, é natural do mercado de capitais, por isso que se chama renda variável, porque varia, mas o investidor acreditando ali que aqueles movimentos descobertos fraudulentos, né, em alguns dos balanços da empresa, isso pode trazer consequências ruins e aí entrou na justiça. Mas essa é a questão de IRB. Eu queria destacar também, no cenário negativo, mais o minério de ferro, que acabou caindo nos portos da China ontem, hoje já tem uma leve alta, mas isso acabou trazendo consequências para as empresas de mineração e siderurgia, principalmente Vale aqui caindo 1,83%, a Vale é sim o maior peso no Ibovespa, e aí também empresas de mineração e siderurgia, Companhia Siderúrgica Nacional, Gerdau, Uzi Minas, tendo também essa perspectiva de baixa com o movimento de desaceleração de economia chinesa e também queda no minério de ferro. Outro setor importante é o setor de varejo. A gente vê Magazine Luiza caindo 4,89%, Via caindo 3,55%, entre outras empresas do setor, depois da divulgação dos dados do varejo, que foi feita ontem, né? Dados de julho, mostrando ali que o setor ainda está com dificuldades para ter o mesmo crescimento do setor de serviço ou mesmo da produção industrial, como a gente falou aqui na abertura. E isso acabou trazendo nessa perspectiva de baixa. Tá certo, vale o disclaimer aqui, vale a gente tocar nesse assunto, que o varejo teve bom crescimento nas últimas semanas, no último mês de agosto, um dos setores que mais cresceu, inclusive Magazine Luiza tendo revisões no seu preço-alvo. O próprio Banco City trouxe uma revisão aí de R$ 3,00 para R$ 5,00, né, no preço-alvo, falando que a perspectiva ainda é desafiadora, mas revisou aí o preço-alvo. Sobre o fechamento de ontem, 53 centavos de upside para chegar nos R$ 5,00 do City, que revisou o seu preço-alvo. A gente olhando para o outro lado, né, as empresas que acabaram sustentando esse 0 a 0, a gente vê empresas ligadas ao setor de petróleo. Prio subiu 5,11%, 3R Petroleum 3,72% e a própria Petrobras também subindo no pregão de ontem, Petri 3 subindo 1,23%, Petri 4 1,53%. Empresas ligadas ao dólar também, né? Empresas de energia, empresas ligadas ao dólar, empresas de commodities, também mostrando aqui essa perspectiva de alta, contrabalançando ali, né? Colocando na balança para sustentar praticamente o 0 a 0 que a gente teve no Ibovespa ao longo de todo o pregão de ontem. E aí no finalzinho, aquela queda de 0,22%. Hoje, como eu disse, a gente vai ficar de olho aí no IBCBR que vai sair, também seguro-desemprego nos Estados Unidos, produção industrial nos Estados Unidos, tem uma agenda bastante repleta ali de alguns indicadores que pode ter algum tipo de movimentação, pode fazer algum tipo de movimentação na Bolsa Brasileira hoje. Obviamente, daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, a gente vai ver o pregão aberto e a partir das 9 horas a gente já tem os índices futuros aí para a gente poder ver como é que estão as movimentações na Bolsa Brasileira. Na Ásia, hoje foi dia de ganhos modestos, com exceção da China, que caiu, né, digerindo aí a revisão para baixo do PIB, feita pela Fitch ontem à noite. A agência de classificação de risco rebaixou a estimativa para a expansão da economia da China em 2022, passou de 3,7 para 2,8. Só para a gente saber, né, um crescimento de 2,8 para a China é ruim, é fraco, é pequeno. Já para o ano que vem, o PIB chinês também foi revisto para baixo, saiu de 5,3% e agora está em 4,5%. A reação do governo chinês foi imediata, com o anúncio de 28 bilhões de dólares em estímulos para as indústrias e também para os prestadores de serviço.
Além disso, o gabinete prometeu continuar reabrindo o país, apoiando o comércio e também o investimento internacional. A gente tem visto, principalmente nessas revisões da economia chinesa, que os lockdowns, as restrições, a política de Covid-0 da China tem trazido consequências importantes para o crescimento econômico do país. Então, essa promessa de reabertura da economia, essa promessa de novos investimentos internacionais e novos acordos internacionais pode trazer algum tipo de ânimo para a economia chinesa, que agora está sendo revista aí para um crescimento bem abaixo do que o esperado e bem abaixo para os padrões chineses. Inclusive na China, né, vai ter em breve a nova eleição, né, para a presidência, para a liderança do Partido Comunista Chinês e possivelmente depois da eleição o Xi Jinping vai ter ali novas medidas, né, novos rumos aí para a economia. Principalmente estão esperando aí que a economia reabra mais a partir dessa eleição que acontece em algumas semanas. Enquanto o governo chinês libera esses estímulos para a economia, o líder do país, Xi Jinping, deve se encontrar ainda hoje com o russo Vladimir Putin. Eles vão ter uma reunião no Uzbequistão. Putin e Xi Jinping planejam discutir a Ucrânia e Taiwan durante esse encontro. O Kremlin diz que a reunião tem um significado especial por causa aí da situação geopolítica que os dois países estão ultrapassando. Os negócios entre China e Rússia, só para vocês terem uma ideia, têm se intensificado muito nos últimos meses. No ano passado, o volume de negociações entre os países somou 140 bilhões de dólares. E só nos primeiros 7 meses desse ano, o número já chegou a 93 bilhões, quase 70% aí em 7 meses de tudo que foi negociado em 2021. A negociação de petróleo só tem crescido depois que a Rússia começou a sofrer sanções do Ocidente por causa da guerra lá na Ucrânia. O encontro entre Putin e Xi Jinping acende um alerta nas autoridades ocidentais. Especialistas têm dito que nessa reunião também podem sair alguns acordos entre Rússia e China para combater os aliados do Ocidente, ou seja, a gente fica de olho nessa reunião, nas últimas informações, justamente aí por conta dessa situação, né? A gente já tem visto retaliações da China em relação aos Estados Unidos por conta da visita de Nancy Pelosi, a gente tem visto retaliações da Rússia em relação à Europa por conta das sanções, fornecimento de gás. Inclusive, hoje mesmo, a Gazprom, o chefe da Gazprom, que é aquela empresa que distribui o gás para a Europa, disse que a Europa não tem alternativa, tem que comprar o gás da Rússia, tem que comprar o gás da Gazprom, porque eles não têm outra alternativa. E com o inverno chegando, provavelmente a Europa pode estar aí em maus lençóis por conta dessas sanções. A Europa tendo que fazer movimentos ali, talvez diferentes para tentar superar, né, esse inverno frio sem o gás russo, sem a totalidade do gás russo. Essa chegada, né, que a gente viu aí, ó, a chegada do Vladimir Putin ao Uzbequistão, colocou um ponto final, pelo menos nas especulações sobre a saúde de Vladimir Putin. Ontem, um jornal inglês noticiou que a comitiva que levava o presidente russo foi atacado com bombas. Não existem detalhes sobre a data ou o local onde teria acontecido o suposto atentado, mas o que é narrado é que o comboio presidencial teria sofrido uma interceptação por uma ambulância e que explosivos teriam sido lançados no carro onde estava Vladimir Putin. Apesar de danificado, o veículo teria sido capaz de seguir viagem e levar o presidente russo para um lugar seguro. Segundo o The Sun, a limusine de Putin foi levada para a segurança com o presidente ileso. O comboio de apoio era composto por 5 carros blindados. Após o incidente, o jornal diz que houve várias prisões do Serviço de Segurança da Rússia e alguns homens de confiança da equipe de segurança sumiram. E até agora,
eles não foram encontrados, deixando margem aí até mesmo para especulações sobre o paradeiro desse segurança, justamente porque apenas a segurança presidencial sabia da rota e do destino do comboio de Vladimir Putin. Ou seja, a gente vê aí muitas especulações, mas apenas este jornal falando, né? Não houve confirmação por conta do Kremlin, não houve confirmação de outras mídias sobre esse suposto atentado, mas abre espaço, né, com essa notícia para especulações sobre, inclusive, a própria segurança, né, o entorno ali de Vladimir Putin. A gente lembra que nessa semana, inclusive, alguns deputados, alguns parlamentares russos acabaram pedindo a saída de Putin justamente por conta da condução na guerra contra a Ucrânia. Não só a condução da guerra, mas também por conta de territórios que estão sendo retomados pela Ucrânia ao longo desses últimos dias. Falando em Ucrânia, o presidente do país, Volodymyr Zelensky, sofreu um acidente de carro em Kiev. De acordo com o porta-voz de Zelensky, ele foi examinado por um médico e não teve ferimentos graves. Todas as circunstâncias do acidente vão ser investigadas pela polícia. Mais cedo, Zelensky tinha visitado a cidade recém-tomada de Izium, um importante centro de abastecimento na região nordeste de Kharkiv. Isso segundo uma brigada militar ucraniana. Diz que depois da partida de tropas russas, há alguns dias, o presidente esteve no local para verificar como é que estavam as coisas por lá. E na volta houve esse acidente de carro, mas Zelensky não teve ferimentos graves, segundo o próprio porta-voz ucraniano. 8 horas e 53 minutos, você está acompanhando a gente aqui na BMC News, direto no canal do YouTube, no portal bmcnews.com.br e também no Profit da Nelógica. Você já segue a gente em todos os nossos canais de comunicação? Então eu te convido a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. Muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar bem informado com tudo que acontece no mercado financeiro. Mais de 4.500 pessoas já recebem as nossas notícias direto no Telegram, seja no celular ou no computador. Se junte a elas então e receba as notícias exclusivas da BMC News no seu celular. Aponte a câmera para o QR Code que está na sua tela e se inscreva no nosso Telegram. Lembrando que é de graça. A gente vai agora então para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com mais notícias do mercado financeiro. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Estamos de volta no nosso Morning News aqui, os principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado ao longo dessa quinta-feira e fazer ótimos negócios. Agora são 8 horas e 56 minutos, estamos aqui ao vivo no Morning News e recebemos no nosso estúdio o Anderson Menezes, fundador e CEO da Alkin Research, já está aqui conosco. Muito bom dia, Anderson. Muito bem-vindo também mais uma vez aqui conosco. Bom dia, Felipe, pessoal da BMC, audiência, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Anderson, a gente viu nessa semana aqui, né, grande aversão ao risco, a gente viu a questão da inflação lá nos Estados Unidos pegando forte, derrubando as bolsas globais, mas como todo mundo diz, né, nada como um dia depois do outro, para a gente ver o que vai acontecer, para rever as expectativas, para reprecificar, né, os cenários. E a minha primeira pergunta para você é justamente essa, né, olhando um dia depois do outro, o que vem acontecendo, o que o mercado está se adaptando ali a essa realidade que foi imposta com esses indicadores. O que você vê daqui para frente, né? O que você vê do mercado neste momento em que a gente tem uma inflação forte lá nos Estados Unidos, a gente tem essa possibilidade de elevação de taxa de juros, mas que também já estava meio precificada ali em 0,75. Praticamente o cenário não mudou muito, mas fez bastante preço nos últimos dias, né? E agora, né, num dia depois do outro, o que a gente pode ter no nosso mercado, no nosso cenário por aqui? Sim, de fato deu uma virada de chave, né? Terça-feira foi bem tenebrosa aí no mercado, para quem não lembra, para quem não acompanhou a Nasdaq, né, as bolsas americanas caíram mais de 5%, então foi uma virada de chave aí bem grande, como o Felipe falou. Aqui no Brasil a gente, né, acabou sofrendo também, né, alguns dados aí que saíram ontem, né, de vendas do varejo abaixo do esperado, né, apesar de uns serviços ainda muito fortes, mas a gente espera na Alkin que sejam 2 meses aí, pelo menos até ali novembro, de bastante volatilidade, principalmente por conta das eleições. Tá, a gente vai ter a eleição, que eu acho que é o principal catalisador desse ano, né, o principal evento que a gente tem aguardado desde o começo do ano, mas vai ter um evento mais importante ainda que pode, né, para o mercado ser mais importante, que é na próxima quarta-feira, que é a decisão da Selic. Né? Quando a gente teve o último comunicado, né, para quem não lembra também, o Copom falou, né, dessa possibilidade de ainda haver um ajuste residual levando a Selic para 14%, mas o mercado já teve como resultado que ali seria o final do ciclo. Tá? Então, quando os diretores do Banco Central, né, deram entrevistas recentes comentando que a gente não só, né, praticamente dado como certo, a gente teria a Selic em 14% nessa próxima reunião, como ela ficaria em 14% por mais tempo que o esperado, né? Então, assim, o mercado estava esperando que a gente tivesse uma redução da Selic no começo do segundo semestre do ano que vem, né? O que já não é tão certo assim. Então, o mercado também, né, acho que sofreu um pouco mais por conta desse ponto específico do que pelo fato da Selic ele de 13,75 para 14%. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, por que o próximo evento da semana que vem na decisão no Copom vai ser importante? Porque a gente vai ter no comunicado do Banco Central, né, não só talvez, né, o martelo batido ali de que talvez 14% seja de fato o fim do ciclo, como ele vai poder dar um guidance também, né, de como é que a gente vai esperar a Selic para os próximos meses, né, a gente viu uma alta. Então acho que o mercado está bem ansioso por esse evento também e o comunicado, né, dependendo do tom, pode ser um grande catalisador positivo ou até negativo para o mercado. Por que ele pode ser ainda negativo? Porque se o Banco Central, por algum acaso, né, ele vir a falar que 14% ainda não é o fim, né, se ele deixar um pouquinho da porta aberta, né, para novos ajustes, aí o mercado vai de fato virar a chave, porque o mercado tinha como regra, né, como projeção, né, de 14% seria talvez o pior cenário. Né, se o Banco Central deixar a porta um pouquinho aberta, o mercado já vai precificar sempre o pior. Né? O pior pode variar de 14,25, 14,5, 15 ou 16. Tá, então esse que acho que é o ponto que a gente tem que ter atenção. O Banco Central não pode, né, dar um comunicado deixando nem que seja um pouquinho a porta aberta. A gente tem que ter a Selic cravada em 14%, já falando, olha, a gente parou por aqui, a gente vai continuar com a Selic a 14% e vamos começar a reduzir já. Ou seja, para o mercado o importante é ter a previsibilidade, né, Anderson? É mostrar que
daqui para frente os passos vão ser feitos de um jeito, os passos vão ser feitos do outro. Eu lembro que até mesmo um tempo atrás, né, tinha bastante a figura do Foreign Guidance nos comunicados do Comitê de Política Monetária, onde ele já contratava algum tipo de aumento de juros, ou ele contratava algum tipo ali de revisão, né, nas suas perspectivas, e isso acabava trazendo algum tipo de previsibilidade para o mercado, embora até o Foreign Guidance ele era criticado por algumas pessoas do mercado justamente porque num cenário de grandes turbulências, né, de muitas coisas acontecendo, você já deixar alguma coisa contratado poderia trazer problemas, né? Mas a gente viu que as coisas foram acontecendo, a gente chegou nesse patamar de 13,75 e possivelmente vai chegar nos 14%. E aí a minha pergunta para você, nesse cenário de Selic, você acredita que a taxa vai ficar mais ou menos nesse patamar até o meio do ano que vem, até mais longe do ano que vem, porque sem o impacto muito forte na inflação, como até o Campos Neto falou, a inflação ela está para baixo por questões políticas ali, né, de combustível, ICMS e tudo mais, a taxa de juros mais restritiva deveria ficar até um pouco tempo mais para conseguir ir no cerne lá da questão da inflação e segurar essa situação? Eu acho que depende mais da vontade do Banco Central, né, e da vontade do mercado, o comportamento do mercado, né? Diferente do Banco Central americano, do Banco Central europeu, né, que eles têm uma influência muito maior e conseguem, né, pressionar, fazer influência ali sobre até o preço do petróleo, de commodity, né, mexendo um pouco com a demanda. No Banco Central do Brasil não tem, né, tanto essa força, então ele fica muito à mercê, né, de fatores alheios à sua vontade. Tá? Então o Banco Central controla a inflação até um certo ponto com a sua política monetária. Né? Então tem muitas outras coisas que dependem mais de outros bancos centrais e da demanda global como um todo, principalmente sobre commodities. Por que eu estou falando isso? Porque isso já responde boa parte do que a gente espera para a Selic. Tá? Eu acho que a gente vai ter só uma redução quando a gente tiver, né, uma estabilização não só da cadeia global de suprimentos, como uma estabilização ou queda também do preço das commodities lá no cenário internacional, ou seja, um petróleo aí pelo menos 80, 70 dólares, né, o preço do algodão, né, outros insumos aí, alumínio, aço, tudo começando a normalizar um pouco mais, porque isso sim, né, que vai segurar a inflação, porque o que ainda draga, né, e machuca bastante a inflação hoje é a questão do grupo de alimentos, que apesar de ter desacelerado um pouquinho no último IPCA, ainda está bem forte. Então acho que a parte dos alimentos e de commodities, acho que é o que vai poder permitir, né, quando tiver em queda, que a gente veja o Banco Central falando, não, agora a gente já está mais tranquilo, a inflação já está bem controlada, os preços já estão bem mais previsíveis e estáveis, e então a gente já pode começar a discutir esse Selic. Mas eu acho que ele vai ser bem cauteloso para não fazer isso de forma precipitada. Então a gente espera que isso aconteça lá para o final do ano que vem só, né, ali mais da metade, setembro, outubro do ano que vem. Uhum. Ô Anderson, acabou de sair um dado bastante importante que era esperado na economia do IBCBR, né? Que é chamada ali prévia do PIB brasileiro, e apresentou uma variação de 1,17% no mês de julho em comparação com junho. A expectativa do mercado era um crescimento ali de 0,5% e acabou vindo bastante forte. Até mesmo o Ministério da Economia já revisou a projeção do PIB para 2022, passou de 2% o crescimento para 2,7%. A gente vê que alguns bancos, inclusive, já estão falando de crescimento de 3% na economia brasileira deste ano, né? A gente viu alguns dados saindo nos últimos dias, né? Produção industrial, serviços. O varejo não veio tão animador assim, mas também trouxe esse indicador. E isso acaba sustentando, né, essa expectativa de crescimento econômico do Brasil, destoando um pouco do que a gente tem visto lá fora, quando as revisões são para baixo. Como que está a sua expectativa, como que está a sua visão para o crescimento econômico do Brasil, principalmente diante de indicadores tão importantes que a gente tem visto sair aqui nos últimos dias? Sim, até acho que saiu durante a nossa entrevista na IBCBR, de fato é um número bem expressivo, tá? O mercado foi surpreendido na terça-feira por serviços, tá? Que veio muito forte, né? Mas aí como a gente teve a inflação americana, que veio um desastre, né? Acabou o mercado ignorando esse fator positivo, e agora a IBCBR que também deve puxar a bolsa para cima hoje, né? Porque foi um dado muito acima do esperado.
Tá? Provavelmente, né, no detalhe, esse CBR veio forte também por conta de serviços, tá? Que puxou já que o varejo, né, algo que não está indo tão bem assim. Mas, como um todo, né, se a gente for olhar toda a performance da economia, né, o Boletim Focus, para quem acompanha, né, já está na 11ª, 12ª semana consecutiva de revisão para cima, né, do PIB e de revisão para baixo da inflação. A gente tem uma melhora do cenário aí que está nos últimos 3 meses, muito forte o Brasil, enquanto a Europa e os Estados Unidos ainda estão bem sensíveis, né, em outro patamar aí de crescimento. Então, eu até tenho sempre dito, numa visão bem otimista, que o Brasil ainda vai surpreender muita gente. Tá, esse ano, poxa, a gente crescer, né, a 3%, a China talvez crescer 4%, né, já é uma performance bem positiva, né, diante que a gente também está sofrendo as dores do mundo aí de aumento de preço e tudo mais, e a gente tem talvez a maior taxa de juros real do mundo ainda. Então, o Brasil está apresentando essa performance mesmo nesse cenário, né, de juros elevado, inflação e cenário desafiador, é sim muito positivo. Tá? E aí o que isso permite? Que seja direcionado um fluxo de investimento para o Brasil. Tá? O estrangeiro, na hora que ele estiver lá, né, olhando, poxa, a Europa está, né, na pior, os Estados Unidos está bem frágil ainda. Né? Quem está crescendo? Poxa, o Brasil. O Brasil está lá crescendo 3% ao ano, né, numa inflação que promete já estar abaixo quase de 6% em breve. Então, tudo isso também traz investimento e olhar do investidor estrangeiro aqui para a nossa bolsa, para o nosso país, o que é muito positivo. Tá? Então, por que a bolsa então não está a 130, 140 mil pontos, né, se o Brasil está tão bem assim? Porque a gente ainda tem, né, um evento importante, como eu falei agora há pouco, né, que é a eleição, né, que o mercado, diante da imprevisibilidade, né, não só em relação à taxa de juros, mas em relação a quem vai governar o país, o mercado fica muito cauteloso. E isso não permite que o mercado precifique, né, eventos positivos, fatores positivos de forma integral. Tá? Então, é por isso que a gente está otimista até para o final do ano, porque quando passar esse evento, né, que a gente está falando de eleição, né, o mercado deve poder virar a página e focar um pouco mais, falar, poxa, vamos focar aqui no PIB que está crescendo, a inflação que está caindo, né, serviços que está muito forte, e isso certamente vai se traduzir ali em um fluxo maior para a Bolsa, salvo não aconteça uma outra catástrofe aí, no restante do mundo que venha, né, a impactar aqui o Brasil por consequência. Falando em catástrofes do mundo, a gente passou por algumas aí ao longo desse ano que acabaram trazendo ali algum tipo de cautela. Mas eu queria focar um pouquinho nessa questão do fluxo que você comentou, né? Entendendo um pouco o que pode sobrar para a gente aqui, para a Bolsa, nessa melhora de percepção do ambiente econômico do Brasil. Pelo que eu entendi, o que sustenta a alta da Bolsa é perspectiva de crescimento, é crescimento econômico, é o Brasil desempenhando, inclusive, melhor do que outros países, porque dá aquele carimbo, aquela chancela de que é um ambiente interessante para os investidores. E aí, olhando para o nosso mercado, a gente tem, obviamente, ali as blue chips, né, as empresas que são mais negociadas, que acabam trazendo o investidor estrangeiro para cá, mas a gente também tem outros setores que acabam tendo empresas menores, de menor capitalização, que podem também surfar esse bom momento. Claro que tem a eleição, tem esse evento, né, bastante importante que você pontuou, mas olhando para a nossa Bolsa, né, que tipo de empresa pode ter a atração do olhar do investidor estrangeiro nesse ambiente econômico mais favorável? O estrangeiro, né, ele, assim, é bom pontuar que o estrangeiro, às vezes, né, em percepção, né, conversas e histórico, o estrangeiro, né, ele espera ter o crescimento, né, para poder comprar. Então, não é assim, poxa, a gente acha que o Brasil vai crescer 3% ano que vem, né, vamos comprar. Ele espera o Brasil dar o primeiro sinal ali de que vai, de fato, crescer para depois comprar o dinheiro. Ele prefere, né, pegar ali a montanha-russa começando já a decolar do que ficar na fila e esperar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E quando ele entra, logicamente, né, por conta de capitalização, né, lembrando aqui a Bolsa Americana, né, o capital estrangeiro tem um patamar muito maior do que o que a gente tem aqui no Brasil de investimento, então, né, por conta de liquidez e outros fatores, ele acaba entrando nessas empresas maiores, aí, como você falou, né, são os bancos, de grandes empresas blue chips da Bolsa. Tá? Então, essa é a porta de entrada e, por consequência, né, as empresas de menor capitalização acabam acompanhando ali na sequência. Tá? Então, qual que é o fator ali que eu acho que, além do crescimento, primeiro, né, vai determinar o investidor estrangeiro está entrando aqui ou não? Tem um ponto que pode colocar uma água no chope, isso tudo, que é a taxa de juros americana. Tá? Porque a gente também está vendo que isso está aumentando bastante. Então, para o investidor estrangeiro, né, vale a pena pegar o dinheiro dele e colocar no Brasil, em qualquer outro país emergente, dar um diferencial ali
né, que seja atrativa, ou seja, se a taxa de juros americana tiver 2 e a do Brasil tiver 10, né, ainda é bem atrativo para ele, mas suponha, né, que a americana esteja 5 e a do Brasil esteja 8, já é um outro patamar. Tá? Números hipotéticos aqui, tá, pessoal? Então, né, essa diferença de juros aqui também torna, né, um fator determinante ali para a decisão do estrangeiro para tirar o dinheiro dele, né, no ativo mais seguro do mundo, que é o Tesouro Americano, e arriscar no país emergente. Quando está 0,5%, 1% de taxa de juros americana, e aqui está muito alto, logicamente faz todo sentido. Então, esses dois fatores, né, de diferencial de taxa de juros, né, que ainda está muito incerto lá, com o crescimento do país, né, acho que é a combinação perfeita quando os dois astros estão alinhados. Então, por isso que é importante, né, a gente sempre acompanhar, né, a BMC sempre reporta aqui muito bem a questão da inflação americana. Tá? A gente parece, né, muita gente fala assim, poxa, é Estados Unidos, né, vamos focar aqui na Bolsa, mas impacta bastante, tá, pessoal? O investidor estrangeiro, né, responsável por pelo menos aí metade do volume que negocia aqui no Brasil, então isso de fato é bem determinante. Se vocês verem os dias de maior queda da Bolsa, com certeza teve um fluxo de saída do investidor estrangeiro, né, então faz sim diferença. Tá? E por consequência, né, primeiro se ele compra nas blue chips, né, as empresas ali de menor capitalização acabam acompanhando na sequência diante do otimismo como um todo. É muito difícil, né, ficar alinhado, mas a quem vai na frente ali do pelotão, com certeza são as empresas blue chips, digamos assim. Certo. E olhando um pouquinho mais para o cenário doméstico, né, Anderson, porque a gente vê uma movimentação muito interessante, né, quando tem inflação para baixo, quando tem juro para cima ou quando tem também essa perspectiva de crescimento econômico, a gente vê dois setores bastante sensíveis a essas movimentações. O primeiro dele é o setor do varejo, né? E o segundo deles é o setor de construção civil. A gente vê bastante otimismo quando tem um crescimento econômico, sim, quando tem baixa do desemprego, né? O desemprego ali caindo, quando tem também a inflação para baixo. Enfim, esse sentimento econômico interessante aqui no Brasil, esse cenário doméstico acaba tendo um desempenho interessante, pelo menos é o que a gente vê nas movimentações nos gráficos na Bolsa, né? Você acredita que, dado esse cenário, esses setores podem ter um desempenho interessante até o fim do ano, ou pelo menos até o ano que vem, dado todos esses indicadores que a gente está vendo? Sim, eu acho que sim. Se for os dois setores aí que a gente está mais confiante para essa retomada, tá? E até para atravessar esse período de eleição, tá? Porque assim, né, pessoal, um disclaimer total aqui, sem qualquer viés político, a gente foca ali, né, na Bolsa, então a gente só analisa a perspectiva do mercado com relação a cada candidato. Tá? Então, se a gente tiver uma continuidade do governo atual, eu acredito que seja, na visão do mercado como um todo, não minha, não da Alckmin, né, a melhor opção, tá? Porque na visão do mercado, né, caso entre um candidato aí de esquerda, né, a tendência historicamente, né, é de haver um maior gasto público, o que acarretaria em maior fragilidade fiscal. Tá? Então, no racional do mercado, pode ser que aconteça diferente ou não. Tá? Estou falando com relação a níveis históricos. Então, por que eu estou tocando nesse ponto de política? Né? E por que a gente está falando de varejo aqui e construção civil? Porque são dois setores que, apesar de ter uma fragilidade fiscal no curto prazo, né, vão se beneficiar muito com o incentivo, né, de dinheiro à população, né, maiores auxílios emergenciais, né? Então, vai haver, certamente, se a gente tiver uma transição de governo, né, um estímulo maior ao consumo por parte do governo. Tá? Então, quem se beneficia, logicamente, são os setores. Por mais que no futuro a gente tenha, né, a consequência desse maior gasto público com maiores taxas de juros, né, e uma maior fragilidade fiscal, né, no curto prazo, esses setores tendem a se beneficiar. Tá? E eles vão se beneficiar num cenário ou no outro da eleição. Tá? Por isso que é importante a gente sempre acompanhar, né, e ver. A MRV, por exemplo, acho que é um grande case que a gente também acompanha de perto aqui na Alckmin. Tá? Aqui, se a gente falar desde a mínima, né, é pouco até comentado isso, mas desde a mínima ali, ela já andou aí nas últimas semanas, né, quase 70%. Então, não é uma alta pequena. Então, muita gente já precificando isso e vendo que é um tipo de case ali que deve andar, né, em qualquer cenário de escolha, porque, por exemplo, no caso da MRV especificamente, né, o Minha Casa Minha Vida, que agora se chama Casa Verde Amarelo, né, é um programa já de Estado e não só mais de governo, né, de candidato. Então, né, a gente começa a olhar e procurar cases ali na Bolsa que tendem a se beneficiar em qualquer cenário da eleição, porque de fato
é o que vai ajudar a gente a atravessar esse período aí um pouco mais turbulento e já começar ali o ano de 2023 bem. Boa. Se MRV é a top pick aí de vocês para construção, qual seria a do varejo, Anderson? Só para a gente, se puder falar, obviamente. A gente tá no varejo, assim, varejo como um todo, né? Porque Sim. a gente olha a bolsa como no varejo ali, né? Só Via, Magalu, Americanas, Clique Ternura ali, mas tem, né, muitas empresas do setor de moda, né, de alimentação, né? Então varejo é muito. A gente pegar varejo na bolsa, tem mais de 15 empresas aí fácil, tá, pessoal? Então, falando um pouco mais de e-commerce, que acho que é o pessoal que está ouvindo a gente mais acompanha, a gente está um pouco mais otimista com Via, tá? A gente teve um gap maior em relação ao preço justo, tá? As duas já andaram muito bem, tá? A Magalu, mas a gente quer dizer que já andou mais de 100% desde a mínima ali que ela atingiu, se não me engano, em 4 de julho a 2,17. Mas em relação ao preço justo, a gente vê um conforto maior ali em Via, então a gente escolheria Via no outro case. Mas, assim, pessoal, acho que tudo tende a andar muito, tá? Nesse cenário que a gente atravessar, essas ações tendem a andar em conjunto, em pelotão ali, né, nessa virada de chave de otimismo quando a gente já virar a eleição, né, e vier todo o otimismo de Copa do Mundo, né, a virada de humor ali que a gente deve ver em novembro. Tá? Então, acho que MRV na construção e Via na parte de e-commerce e varejo digital. E aí talvez só no dia depois do segundo turno, né? E aí sim, o mercado começa a desenhar um cenário ali, né? Sim, e aí como a gente falou, né, são ações, né, sempre, né, por mais que quando a gente tem um rally da bolsa, né, a gente sempre vê as blue chips, o pilotão na frente ali, né, e depois a gente, uma semaninha, 2 semaninhas depois, o mercado começa a procurar as autorizações ali de menor capitalização, porque de fato, né, por consequência, né, parece ilusório, né, mas tem de fato, né, esses pelotões sim, ali que acabam tendo as performances da bolsa. Então a gente espera assim que tenha essa retomada, mas vai ser da bolsa como um todo. A gente está bem otimista. Pode ser que não, mas a visão nossa aqui é de que a gente vai ter sim esse otimismo aí levando a bolsa para novas máximas lá para o final do ano. E o bom, né, Anderson, que quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto, exato, né? Não sobe um barco só, sobe todos juntos. Exato. Tá certo. Obrigado, Anderson, mais uma vez por estar aqui com a gente. Sempre um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios da BMC. Até uma próxima. Um abraço para você. Eu que agradeço, Felipe, o pessoal da BMC, a audiência, todo mundo aí. Tenha um ótimo dia, bons negócios e até a próxima. Tchau, tchau. Anderson Menezes, fundador, CEO da Alkin Research, aqui com a gente nos nossos estúdios. Agora são 9 horas e 18 minutos. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta a gente bate mais papo sobre mercado financeiro, economia, política e tudo que mexe com o mercado para você fazer bons negócios nessa quinta-feira. Fique aqui com a gente. BMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui, você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro.
Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. 9h20. Bem-vindo de volta aqui no Morning News. Principais destaques, os principais assuntos, para você ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios ao longo desta quinta-feira. Vamos agora direto para Brasília conversar com a Kelly Ecali. 85,5% do total de candidatos às eleições desse ano já entregaram ao TSE a primeira parte da prestação de contas da campanha. Isso foi feito dentro do prazo legal. E a gente lembra que a ausência dessa prestação pode incidir em questionamentos quando a prestação de contas final. Kelly Ecali, muito bom dia, bem-vinda aqui ao Morning News. O que está diretamente aí, você falando do TSE pra gente, né? Uma ventania bastante forte aí. Explica pra gente como que é essa prestação de contas aí, por gentileza. Bom dia para você. Oi, Fê, bom dia. Bem forte o vento aqui bem frio, viu? Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Top News. No Morning. O Top ontem à noite, o Morning. Achei que você já estava para frente, Kelly. Não. Apesar de hoje ser quinta-feira, eu sei que eu ainda tenho que viver o dia todo para chegar até o top, viu? Pré-sexta, então, o Rodrigo que discute isso, né? né? Então, Fê, esse relatório é um relatório parcial das contas ali do uso da verba, né, do fundo partidário e de outro fundo que dá sustentação financeira aí às candidaturas, né? Foram cerca de 24.500 candidaturas que prestaram essa declaração parcial, que aí se destina ao período entre o dia 16 de agosto e o período de 8 de setembro, né? Vale lembrar que são quase 30 mil candidatos, então cerca de 24.500 fizeram essa prestação dentro do prazo legal que vige ali na lei das eleições, a 9504, né? Mas quem não fez pode fazer ali até o final, né? Sendo que você está ali meio que vulnerável a algumas determinações, algumas ali sanções, enfim. Mas então, dentro do prazo legal mesmo, esse total de cerca de 86%, na verdade, Fê, é quase 86% aí do número total de candidatos nas eleições deste ano, tá? Então, é preciso que se faça aí essa prestação de contas para dizer mais ou menos assim para a Justiça Eleitoral. Olha, Justiça Eleitoral, eu usei o dinheiro assim, assim, assado, né? Por outro lado, você tem também dentro dessa prestação de contas parcial os valores que foram doados, né? Então, a gente sabe que tem ali quem faz as doações, né? Então, esses valores de doações às candidaturas precisam constar também nesse relatório parcial que é enviado à Justiça Eleitoral antes, claro, do relatório final, né? Lá na plataforma Divulga Cand, que é uma plataforma aqui do TSE, você vê todas essas informações concentradas, a informação plano de governo, também informação do número ali do candidato, informação de recebimento ali de doações, tudo isso você vê lá nessa plataforma que funciona como um mecanismo de transparência para o poder público, mas sobretudo para a sociedade ali, né, observar o que seus candidatos têm a dizer, como é que eles estão usando o dinheiro que eles receberam, enfim. Então, essa entrega desse relatório parcial é uma previsão legal, ou seja, tem que se entregar uma condição sine qua non para se levar uma candidatura para frente, e aí desse total de quase 30 mil, cerca de 24.500 candidatos no Brasil inteiro entregaram para o TSE essa declaração aí necessária, viu, Fê? Volto com você aí no estúdio. Ô, Kelly, e só para não dizer que não falei das flores, atualiza pra gente aí o julgamento do Piso Nacional de Enfermagem, por gentileza. Fê, é o seguinte, eu vou ficar te devendo essa porque não tem atualização, Fê. A atualização é que não tem atualização. Não ia terminar? Na verdade, o plenário... Então, o plenário virtual, eles vão usar os 7 dias máximos de prazo de plenário virtual, ou seja, vai até sexta-feira, de maneira que somente ali aqueles 8 ministros de que a gente vem falando desde segunda-feira é que votaram. Faltam votar o Luiz Fux, também o Gilmar Mendes e também ali a Rosa Weber, que vai fazer o seu primeiro, né, grande voto no plenário virtual, já que é o primeiro plenário virtual dela como presidente ali da corte, né, do STF. Ela assumiu ali a corte na última segunda-feira em uma cerimônia e também assumiu aí a corte, a presidência, mas no cargo de vice-presidente, o Luiz Roberto Barroso, né, para a gente relembrar ou quem esqueceu como é que tá, ou então para a gente informar quem não sabe como é que tá.
8 ministros no total votaram. Até o momento, você tem 5 votos para manter a decisão do Barroso e tem 3 votos para derrubar essa decisão do Barroso, porque abriu-se uma divergência, né? Quem foi que votou junto com o Barroso, né? Barroso, claro, conta o voto, depois chegou o Ricardo Lewandowski, que foi o primeiro a votar depois dele, né? Votou ainda na sexta-feira mesmo. Depois você tem o Alexandre de Moraes, que votou também, tem também o Dias Toffoli e também a Carmen Lúcia. Esses 5 votaram, então, pela manutenção da suspensão, até que se receba informações do Congresso Nacional, também do Ministério da Economia, de como é que eles vão conseguir, né, quais são os planos para colocar esse piso nacional da enfermagem para frente. O André Mendonça, ele abriu divergência, e aí abriu divergência ali no alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro, lembrando que ele foi um ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, né, abriu divergência no voto, de maneira a não concordar, então, com Barroso. Isso aconteceu mais ou menos no período, dias depois de que o presidente Jair Bolsonaro disse que vai lutar aí pelo piso nacional da enfermagem até o fim, mas neste momento a conta está muito mais para o Congresso do que para o governo federal, né, porque não se trata especificamente aí de uma destinação de verba saindo só do Ministério da Economia, porque esse dinheiro do Fundo Nacional da Enfermagem, né, do piso nacional, desculpe, ele na verdade está previsto dentro ali de uma espécie de fundo do Sistema Único de Saúde, né? Os estados e os municípios ficaram responsáveis por gratificações, ficaram responsáveis por outros pagamentos, outros penduricalhos, digamos assim. Mas o grosso mesmo ali dos R$ 4.750 vai sair de um fundo nacional, de um fundo dentro do Sistema Único de Saúde. Qual que é a ressalva? Essa ação que acabou aí, declinando na suspensão do piso, né? Ela não é uma ação do setor público, da Confederação dos Municípios, não é isso, é uma ação de uma entidade privada, né, que cuida ali dos empregos voltados à iniciativa privada. Entre eles, a gente já vem falando disso, as Santas Casas de Misericórdia, que vivem de doações, tem um percentual muito pequeno ali de aporte do SUS, do poder público, mas vivem sobretudo de doações. Então, essa ação, ela entende, né, ela disse ali para o ministro que há um risco para a empregabilidade caso esse piso seja mantido, que não tem condições de pagar, enfim. Então, o ministro entendeu, acolheu aí essa alegação da Confederação aí de Saúde Nacional, né, e acabou então suspendendo. De maneira que o Mendonça votou aí reiterando que o presidente Jair Bolsonaro disse que planeja fazer, né, que é manter o piso. Foi seguido pelo Nunes Marques, que também foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, e aí o Fachin acabou votando junto com eles também nessa divergência, né? Vamos esperar aí como é que vão votar o Fux, né, ex-presidente do STF, também o Gilmar Mendes e também a Rosa Weber. Eles têm até amanhã. Eu tô achando, viu, Fê, que vai ser só amanhã esse resultado, ou seja, você aguente aí seu coraçãozinho, porque provavelmente eu só vou lhe dar o resultado final na segunda-feira, porque o plenário vai até às 23h59 de amanhã, viu? Então, segura a emoção. Eu olho para essa pauta, Fê, eu só me lembro de você, viu? Eu disse, menino, isso aqui é a pauta do Felipe, eu tenho que fazer alguma coisa para ele. Desculpa não ter atualização, mas é porque ninguém votou, tá? Os ministros ficaram debruçados em outras pautas, ainda não votaram nessa. No fim de semana a gente dá uma olhada nessa atualização. Eu fico interessado porque eu quero olhar para o gráfico, eu quero saber o que as empresas vão sofrer ou não sofrer com esse andamento de pauta. Obrigado, Kelly. Bom trabalho para você. Boa quinta-feira. No Morning News, você ainda vai entrar no BMC News, ainda vai entrar no Stock, vai entrar no Market, vai entrar no Top. E aí, o merecido descanso. Boa quinta, Kelly. Bom trabalho para você. Tchau, Fê. Tchau, todo mundo. Boa quinta também. Tchau, tchau. Lembrando que é quinta-feira, 15 de setembro, né? A Kelly já estava quase na sexta-feira. Pessoal, só pra gente trazer as informações aqui, eu acabei divulgando os dados do IBCBR ao longo da nossa entrevista aqui com o Anderson Menezes, para deixar bem pontuado aqui para todo mundo que está nos acompanhando. O IBCBR foi divulgado agora há pouco, apresentando uma variação de 1,17% no mês de julho, em comparação com junho. Essas informações do Banco Central mostram que o número veio acima, e bem acima do projetado pelo mercado. O mercado estava esperando um crescimento de 0,5% no IBCBR, que é considerado ali uma prévia do PIB. Nos últimos 12 meses, a variação ficou em 2,09%, e em relação a julho de 2021, o índice teve um crescimento de 3,8%. E aí, né, também uma informação importante que vem
até complementar essa notícia do IBCBR, o governo melhorou a projeção do PIB agora em 2022 de 2 para 2,7% e vê a inflação mais baixa no ano também. Segundo a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, a projeção oficial para o PIB passou para 2,7%, deixando inalterada a estimativa do PIB para 2023, que permanece em 2,5%. Para a inflação, o órgão previu aí que passou para 6,3%. Na leitura anterior era 7,2%, feita em julho. Em 2023, o patamar foi mantido aí em 4,5%. Interessante, né? Essas revisões do PIB e também a notícia aí do IBCBR, que eu estava dando uma olhada, principais economistas do mercado financeiro, a gente segue aqui, a gente, né, tem uma relação, né, e conversa com essas pessoas. Eles têm dito que foi muito bom, foi muito forte, mostra que o segundo semestre do ano, né, já que é um dado de julho, o segundo semestre começa com bastante força, começa com bastante positividade, né? Em palavras de pessoas que a gente lê aqui, foi uma porrada, né, para cima o IBCBR agora do mês de julho, com crescimento de 1,7%. Ontem mesmo o ministro Paulo Guedes falando que revisaria, né, que tem a expectativa do crescimento do PIB em 3% neste ano. Os grandes bancos já têm revisado o PIB para 3% nesse ano também, e isso acaba trazendo, né, toda essa perspectiva, essa expectativa de crescimento econômico maior para o Brasil. Se a gente levar em consideração, né, hoje mesmo trouxemos a notícia de que a agência de classificação de risco Fitch revisou o crescimento econômico da China, né? A China, que tem crescimentos sempre muito fortes, sempre muito importantes, de um crescimento de 3,5% para 2,7%, o Brasil cresceria percentualmente muito mais do que a China, ou mais do que a China, caso se confirme aí esse crescimento econômico de 3%, ou, segundo a Secretaria de Assuntos Econômicos do Ministério da Economia, um crescimento revisto aí para 2,7%, um crescimento igual ao da China, pelo menos percentualmente. Obviamente que nominalmente a China, com um PIB maior do que o Brasil, ela teria nominalmente um crescimento maior do que o Brasil, mas mostrando aí a pujança da economia brasileira, ou pelo menos algumas medidas que foram tomadas que têm influenciado positivamente no crescimento econômico do Brasil. E isso, obviamente, traz um sentimento, né, de mais otimismo para com a economia brasileira. Bom, antes de eu encerrar, deixa eu dar um último giro aqui pelo mercado para saber como é que estão operando as bolsas nesse momento. As bolsas na Europa operando mistas. DAX na Alemanha cai 0,26%, CAC na França cai 0,68%, FTSE no Reino Unido sobe 0,5%. Nos Estados Unidos, as bolsas também operam mistas, pelo menos os futuros americanos operam mistos. Dow Jones sobe 0,10%, o S&P cai 0,10% e a Nasdaq cai 0,23%. O futuro brasileiro está operando numa queda nesse momento, queda aqui de 0,14%. E para encerrar de verdade agora, o dólar sendo negociado aos R$ 5,19 com uma alta de 0,6% neste momento. 9h34, o Morning News vai ficando por aqui. Você fica agora, BMC News, Paula Moraes e todo o time, trazendo aí os principais destaques, as principais informações do mercado financeiro nesta quinta-feira. Fique com a gente ao longo aí da nossa programação e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente já está com mais de 380 mil pessoas inscritas e para bater a meta, para deixar a chefe feliz, vamos chegar nos 400, né? 400 mil inscritos, nossa meta, ajude-nos a bater. Se você está assistindo a gente e ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreva. Ou se você já é inscrito, pega o nosso link, manda para um amigo, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos, do grupo do trabalho, para todo mundo se inscrever aqui no nosso canal e ficar muito bem informado ao longo de todos os dias.
É isso, eu volto amanhã, a partir das 8h30, logo depois da primeira hora do Agro, com a Lê Delara, e você fica agora com o BMC News. Forte abraço, tchau, tchau.